Ó, parece que já estamos ao vivo. Então, boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Boa noite, Carol. Boa noite às pessoas que vão estar acompanhando aí através do YouTube. Então, a gente está na última atividade de pré-congresso, né? Semana que vem já é o congresso. Quero dizer que o congresso está muito interessante, assim, as atividades estão bem ricas. Acho que vai ser um congresso muito bom, muito interessante. E para essa nossa última atividade pré-congresso, a gente tem a Márcia Stark, e ela vai estar falando sobre os desafios, né, bom, hoje eu vou permitir que as pessoas se apresentem, né? Carol quer se apresentar também? Sim, sim. Tá, então vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Carolina Queiroz, né? Faço parte da comissão organizadora do congresso e, como o Marcelo falou, né? O congresso começa sexta-feira que vem, sexta, sábado e domingo acontece, então tá bem legal. E a Márcia, além de estar fazendo, né, a palestra hoje, também é uma das convidadas da mesa 5. Então, isso é muito importante lembrar, né, Marcelo? Que ela está na nossa mesa 5 que vai acontecer no domingo. Então, vai ser bem legal e eu estou aqui ansiosa assim para saber um pouquinho como a Márcia tá para o congresso, a expectativa aí, né? E hoje a palestra da Márcia tem a ver, né, com o nosso também, com o tema do congresso, tá alinhado. E é isso, Márcia. Olá, gente. A minha mesa, que a Carol e o Marcelo falaram, né? Vou ler o nome aqui, que eu acho que dá uma Ah, sim. concretizada, né? Práticas Sim. gestálticas com grupos terapêuticos e grupos íntimos em tempos de aceleração tecnológica e relações líquidas. Vou ter o prazer de estar na mesa junto com o Marcelo e com o Godoni. E aí a gente teve um encontro, conversou um pouquinho sobre por onde a gente iria nesse momento da palestra. E, e aí eu fiquei muito voltada, quando eu olhei o tema da palestra, muito voltada para um tema que eu estou tratando e que eu estou pesquisando há muitos anos, que é o ensino da psicologia para gestalterapeutas e os desafios dessa construção de intimidade para que esse conhecimento possa ser absorvido em grupo. E aí, nessas demandas, nesse debate, então, surgiu esse título da palestra de hoje, né? Para quem, assim, pessoal, eu cometi uma gafe aqui comigo, eu não abri o link do YouTube, então eu não sei quem está lá escrevendo qualquer coisa. Vou pedir, se o pessoal estiver mandando alguma mensagem, vou pedir para vocês me contarem, porque para que eu possa estar falando com alguém, eu preciso ver alguém, eu preciso saber o que Sim. alguém está escrevendo para mim. Então, enfim, eu não abri o link antes, e isso, para mim, é um dos aspectos que eu considero mais desafiantes aí no meu lugar como professora de um curso de Gestalt terapia. Trazer para esse mundo aqui a importância da relação do, da relação entre as pessoas, né? Saber aonde o mundo está. Então, isso é um ponto que fica forte para mim. O nome da palestra ficou Desafios de uma Psicóloga em um curso de Gestalt terapia, lidando com os impactos do contraste de paradigmas em 2025. A minha trajetória como Gestalt terapeuta começa 1 milhão de anos atrás, né? Lá em 1989, eu vou me aproximando da Gestalt terapia, lá com 20 e poucos anos de idade, muito parecido com como os meus alunos chegam hoje, com uma arrogância do tamanho do mundo, né? Achando que eu vou aprender tudo rápido e que vou mostrar aqui, né? Para vocês, eu fiz umas imagens que eu gosto de usar para me localizar, né? Eu pulei a parte de me apresentar,
Eu sou Márcia Stark, psicóloga e gestalterapeuta, uma das coordenadoras do IGT, junto com o Marcelo. E, enfim, acho que por aí já está bom de me apresentar. E aí eu gosto de contar que eu vivo esses desafios, né? Porque eu cheguei lá atrás aprendendo gestalterapia, achando que eu ia aprender um monte de coisa, que alguém ia me dar, assim, igual o passarinho aqui, que traz a minhoca para os filhotinhos no ninho, sabe? Eu esperava que a minha formadora, Terezinha Mello, me desse tudo pronto, que não cometesse nenhum erro, que fosse perfeita, e que o curso fosse fantástico e maravilhoso. De alguma forma, eu vinha reproduzindo um lugar hierarquizado, passivo e hierarquizado, que a gente muitas vezes esbarrava. Eu sou estudante da ditadura, né? Então nasci em 68, então todo o meu processo de ensino de colégio ele foi dentro de uma lógica de pouca interação, uma lógica de aprendizado individualizado, passivo e hierarquizado. O professor sabe tudo, ele me ensina tudo e ele é perfeito. E é muito curioso, porque quando eu vou me aproximando da gestalterapia na minha trajetória, eu vou me deparando com a necessidade da vinculação, da necessidade da interação. Isso foi sendo meio delicado no meu processo, né? Eu fui precisando viver as relações no tempo das relações. Eu fui precisando entender os diversos fenômenos do campo e entender que o meu processo era um processo coletivo, coerente com o que a abordagem fala da nossa relação organismo-ambiente. Isso exigia partilha e participação ativa de todo mundo. Os alunos, os clientes, do professor, não dava para eu decorar um método e ir lá atender. Eu precisava sair do lugar do passarinho aqui, filhotinho, que esperava só alguém trazer algo pronto, e ir para um lugar do coletivo e do horizontal, e da aprendizagem horizontal. Não foi um processo fácil, porque na minha arrogância dos 23 anos, eu sabia de tudo, eu fazia terapia, eu era totalmente resolvida, achava eu, e estava, né, arrebentando a boca do balão, né, e me arrebentando. Apesar da minha experiência na formação apontar nessa direção, enquanto aluna, esse absorver, esse aprofundar do que eu estava ouvindo teoricamente, foi sendo amadurecido literalmente ao longo do tempo. Mas eu precisava acreditar nisso, e isso não era tão simples. Falando de mim lá, aluna, não foi muito diferente aí na minha trajetória ao longo do meu processo de clínica. Eu fui, vou interromper isso aqui, né? Eu acho que já tem, eu botei aqui maiorzinho, vou mostrar de novo que ficou bonitinha essa imagem também, acho que ficou maior o passarinho aqui, né? Eu, assim como os meus alunos, né, vinha com uma expectativa de um modelo de ensino médio, com aprendizagem rápida, com um manual, e que eu não precisava me envolver muito com o estudo, né? Eu estudava, pronto, aprendi quem era a Márcia, o que aquilo batia nela, o quanto o meu fazer tinha a ver com o meu ser, né? O quanto isso ia ficando, foi ficando mais claro. Eu até me lembro, e até hoje em dia eu tenho acessado, nesse meu projeto de olhar esse meu caminho, eu tenho acessado os meus relatórios de supervisão e de meus relatos do curso de formação, está tudo escrito lá, mas não estava entendido, não estava mastigado. E tudo bem, porque era daquele momento mesmo. Fico pensando, tadinha da Terezinha lá atrás, né? Como é que ela vivia isso comigo mesmo, né? É até interessante dar essa palestra hoje, na semana do Dia do Professor, né? Que eu até mandei uma mensagem para ela de parabéns, né? Porque, de fato, foi minha primeira professora de
de Gestalt terapia. E a expectativa de que ela ia me ensinar os conceitos, que ela ia me ensinar as estratégias, que eu ia ter um jeito de solução individual para resolver todos os problemas, que eu ia aprender um monte de treinamento, um monte de experimento que eu ia aplicar, sem me envolver, foi algo que foi sendo mastigado ao longo do tempo. Se naquela época isso era presente, hoje não está muito diferente, né? Eu identifico, e esse vem sendo o meu desafio na minha transformação ao longo desses anos todos, porque eu identifico essas dificuldades dos alunos diante do contraste de paradigma. Eles saem de um lugar onde eles têm que receber tudo e vão para um lugar onde eles são chamados à interação. Ainda acrescentaria a porção da velocidade que vocês trouxeram aí, bem marcante aí no Congresso, né? Onde a gente vai sendo estimulado a consumir conteúdos em velocidades, consumir sem digerir, introjetar, mas muito superficialmente. E muitas vezes isso traz confusões conceituais e muita resistência à aprendizagem. As propostas mais interativas, as propostas que tragam uma imersão maior dessas pessoas, né? Desses alunos que buscam a Gestalt terapia. E aí, esbarrando em mim, eu tiro e ponho de novo, só para o pessoal ficar tonto. Vem essa dúvida aí, né? O que eu faço para ajudar psicólogos, estudantes de psicologia, a desenvolver as habilidades como Gestalt terapia? E eu gosto muito de como que eu respeito o tempo de cada um no modelo de curso que tem um tempo. Como respeito o estilo de cada um se na turma as pessoas acham que tem um jeito certo e um jeito errado de funcionar. Eu lembro sempre do Afonso Lisboa, quando ele falava que o que a gente fazia era harmonizar potências e possibilidades, né? Que o trabalho do formador ia nessa direção, e não um lugar de ensinar, mas de harmonizar o que as pessoas já têm. Mas para isso elas precisam se aproximar do que elas já têm. Também nessa direção, ampliar o olhar para as responsabilidades éticas e possibilidades do trabalho do Gestalt terapeuta. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando muito de uma tendência a uma mistura, sabe? De paradigmas mesmo. Nós vivemos num mundo que tem essa aceleração e urgência, e às vezes as pessoas querem fazer terapia a toque de caixa, né? Vamos resolver, né? E como Gestalt terapeuta, o nosso papel não vai nessa direção. Vai na direção de suportar, acompanhar, lidar com os conflitos que aparecem no processo do cliente sem uma urgência, com curiosidade. Bonito de falar, difícil de fazer. E uma das coisas mais marcantes é que eu também estou nesse lugar de lidar com as minhas expectativas, com as minhas necessidades, com o meu ritmo de ser professora, e encontrar o ritmo do outro. Há umas semanas atrás, uma aluna minha dizia assim: Márcia, eu fico agoniada quando eu faço supervisão com você, porque você fala umas coisas que eu não tinha pensado e eu fico me sentindo muito incompetente quando você fala isso. E aí eu virei e falei: mas me conta mais disso aí, né? Que é isso? E a gente conversou um pouco, tem os receios dela, mas também tem um jeito meu de me colocar que pode, de alguma forma, mobilizar coisas nessa direção. E esse é um ponto aí, é uma interrogação que me acompanha nesse processo, né? nesse desafio de estar ao lado das pessoas que vêm me procurar nessa caminhada. Eu tinha feito umas contas, não estava achando o meu slide, achei agora. Porque, assim, eu vivi a clínica durante 10, 11 anos, depois a gente começou a primeira turma, que tem aí a fotinho da galera que topou ser da nossa turma piloto, lá em 2002. Nessa época, eu tinha cronologicamente 34 anos, e a gente estava na turma 1. Né? Eu tinha aí mais ou menos
13 anos de relacionamento conjugal, que traz uma maturidade específica. Tinha feito cursos, gente, fazer curso, teoria, fazia tudo. Pós, especialização, terapia, workshop, congresso, fazia tudo. E estava me trabalhando, né? Organizei congressos, fiz várias coisas. Foi naquele momento eu comecei a turma, de novo, uma nova transformação. Assim como quando eu comecei a atender, eu tinha uma perspectiva, aos 23 anos mais ou menos. Aos 34 foi uma nova experiência. E uma experiência que o Marcelo me provocava muito a construir com os alunos. Construir aquele projeto com. E era bem complicado, porque eu ainda estava num movimento bem hierarquizado, sabe? De eu tenho que trazer arrumadinho, eu tenho que trazer tudo pronto. Então, de alguma forma, eu também vivia esse conflito de paradigma, sabe? Porque eu ensinava um caminho, mas eu estava agoniada por trás com o meu caminho, com a minha direção. A gente foi vivendo, né? Tentando estar. Aí tem umas fotos aí das galeras aí por um tempo, né? Hoje a gente está na turma 103, então já andamos um bocadinho. Marcelo adora quando eu dou esses números, ele sempre faz essa cara aí de falar. Lembrando que a gente abre uma turma a cada semestre, então o seu número tem essa sequência. E eu venho me trabalhando ao longo desse tempo para olhar cada aluno como único, cada aluno como com o seu recurso, com a sua necessidade diferente. Eu venho buscando contemplar a relação. E muitas vezes eu vou vivendo transformações, regressões, e o meu exercício constante vai nessa direção aqui, né? Do provisoriamente definitivo, que é muito próximo ao que a gente trabalha em gestalterapia com a noção do diagnóstico, né? A gente tem uma referência que é provisória, vai precisar ser atualizada no campo. 25 anos, 23 anos depois, agora em 2025, com essa turma 103 aí, que a gente não está sozinho, a gente tem uma equipe, né? Eu me vejo buscando sair de uma zona de conforto do que eu já conheço, porque hierarquizar traz conforto, tá, gente? Quando a gente hierarquiza, a gente coloca em prateleira, organiza a vida, né? Vou lá, faço, está pronto, beleza. Eu venho vivendo esse processo de, peraí, vamos tentar abrir um outro caminho. A gente viveu aí um outro boom de transformação em 2020, quando a gente inaugurou o curso remoto, como na formação de Gestalt, de clínica, né? No curso ampliado, que antes já estava desde 2017, 17 ou 18, Marcelo, agora eu não sei, no curso de recursos virtuais acontecendo as aulas remotas. Mas eu mesma comecei a participar disso mais ativamente. Você lembrou? 2018, final de 2018. Uhum. Então, eu comecei em 2020 uma nova experiência, né? Que no primeiro momento me assustava muito, e hoje eu estou achando muito, muito legal esse negócio de aproveitar o mundo remoto como recurso de aprofundamento das relações. De novo, uma quebra de paradigma, né? Porque a gente tem uma impressão de que não tem presença, de que não dá para trabalhar, e, enfim, eu particularmente vivi isso de um jeito muito, muito, muito diferente. E tive que lidar nesse percurso, eu mesma, né, com os meus preconceitos, com as minhas arrogâncias. E lido com isso das pessoas também, porque é muito diferente você viver a experiência e contar do que você está vivendo, e você antecipar a experiência ou querer fazer comparações que não são possíveis de serem feitas. Tá indo bem para você? Está dando para me acompanhar aí, Carol, Larissa? O pessoal lá está falando alguma coisa, Carol? Eu acho que você estava aí com essa missão, só para eu saber. Tô olhando aqui, não, o pessoal deram boa noite, né? Teve uma pessoa que falou que foi muito legal ver essa foto, Permínio, eu acho que Permínio, turma Permínio dele, tá. da turma 2.
Então, ele falou muito legal, né? Falou muito legal ver essa foto. Então, o pessoal está aqui acompanhando, disse que está muito feliz em rever também você, Márcia e o Marcelo. E ainda não temos perguntas, só o pessoal Tá legal. mesmo, tá? Tá, Falando boa tá legal. noite. Uma das coisas, né, voltando um pouquinho, vocês vão me contando se eu estiver acelerando ou indo para lá e para cá, porque vocês são meu parâmetro, né? Estou vendo a carinha de vocês. Pensando esse desafio de, de viver esse processo, se aproximar da Gestalt terapia, eu diria que a gente propõe uma aproximação, um foco no processo, uma conexão, não para harmonia. Vou me conectar, porque agora eu vou ficar bem. Não, a conexão até para o mal-estar, até a conexão para a desconexão. Fazer isso na contemporaneidade, né, com esse mundo exausto e cansado, do qual a gente faz parte, né, do qual eu faço parte, no momento em que cada vez mais a gente quer aprender um monte de coisas, todas ao mesmo tempo agora, e a gente até se diz, não, eu vou ouvir isso depois. A gente está fazendo ginástica ouvindo podcast. A gente está caminhando ouvindo um texto. A gente está vendo, sei lá, está viajando, está dirigindo, ouvindo um conteúdo, consumindo um conteúdo de material teórico. A gente tem que aprender rápido. Viver isso num mundo de tanta violência também, onde a gente perde a capacidade ou a sensibilidade para lidar com a diferença, de lidar com as singularidades, né? A gente vai vivendo e vai se acostumando. Morando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, todas as manhãs tem uma operação policial em algum bairro que inviabiliza que alguém saia da sua casa para o trabalho. Isso virou normal. Como é que eu trabalho para alguém manter o foco no processo e se perceber e perceber sua fragilidade? Nesse sentido, eu entendo que olhar para isso e até entender que, poxa, é difícil mesmo. Né? Quando eu estou na terapia com o meu cliente, estar ali implica que nós dois tenhamos sensibilidade para encontrar com o outro. Até no nosso lugar de psicólogo, até a humildade de estar ao lado sem uma urgência de solucionar o impasse, qualquer que seja, mas de estar junto nesse momento. Eu vou contando disso para dizer de um lugar que nem sempre é simples, mesmo. E é por isso o tema desafios. Porque eu preciso propor para alguém que faça algo que nem eu mesma estou conseguindo fazer direito. E eu quero ensinar alguém a fazer isso com um cliente que não tem letramento para isso. Então, eu gosto de... Estou trazendo isso um pouco como reflexão. Lá no dia do congresso a gente vai falar mais disso, deixando as pontas soltas mesmo. Né? Olhando para isso tudo, eu fui buscar alguns autores para conversar. Né? E eu gosto muito de conversar com a Laura Quadros, que é uma gestalterapeuta carioca. Ela tem um livro muito bacana, mas isso aqui é de um artigo, esse recorte que eu fiz é de um artigo que ela publicou na IGT na Rede, e ela fala: a prática clínica não constitui-se apenas em questões técnicas. Mais do que isso, ela envolve sensibilidade, ocupando um espaço entre ciência e arte. Nosso desafio é o de rever as fronteiras dessa prática, criando possibilidades que nos permitam renovações, sem que fiquemos capturados na armadilha de formar psicólogos preocupados com acertos e resultados. Sem prescindir a responsabilidade, fazer clínica é também correr riscos, e isso exige disponibilidade, humildade e comprometimento.
Eu falei, ai, que bom, encontrei com alguém que vive coisas parecidas comigo. Ela já vivia lá em 2012, eu já vivia também, mas não tinha encontrado com ela lá atrás. Fui encontrar com ela mais recentemente, quando eu fui tentar colocar tudo isso como material de pesquisa do meu caminho como professora e formadora. Eu dialoguei também com a Eleonora Prestrello, uma outra gestalterapeuta, né? E aí tem um recorte de um texto dela que fala: o conhecimento se dá a partir da experiência, e que formar alunas de psicologia vai muito além do que lhes transmitimos em aula. E principalmente que ensinar a cuidar implica, inexoravelmente, cuidar na prática. Um cuidar que se faz com, não existem formas dadas a priori. Eu falei, então estou indo nesse caminho, é um desafio, não tem forma dada, não tem um caminho, estou indo nessa direção. Né? É interessante a coisa do campo, né? Essa semana a gente recebeu no IGT uma doação de um livro que eu ainda estou começando a ler, porque ele realmente chegou essa semana, de uma outra autora da gestalterapia. Eita, não sei se vai aparecer direito. Eu vou mostrar de longe, só para vocês verem a capa, e vou ler o nome para vocês. Cartas de uma Travessia. Beatriz Helena Paranhos Cardella e Dorval de Andrade Tessari. Esse livro ele é composto de cartas que a Beatriz e o Dorval trocaram durante um período. E eles vão contando coisas muito interessantes aqui, mas o meu recorte para a palestra, eu ainda não li, mas estou fazendo a divulgação que eu acho interessante. Tem um e-mail para contato para conseguir o livro, mas eu acho muito interessante porque ele fala na introdução, a Cláudia Tessari faz o prefácio, a introdução, e ela fala de um aspecto da Beatriz, que é o aspecto do afeto, do amor, né? O amor na relação terapêutica, que é algo que a Beatriz Cardella traz muito. E isso costura com outro autor que vocês conhecem, Marcelo, né, com o livro, quando ele fala o afeto e o afetar em relações de grupo, um olhar a partir da... Agora ele apareceu, a partir da gestalterapia, para aparecer ele o livro. Onde ele fala, traz essa perspectiva dos afetamentos. Para que eu desenvolva esse lugar do encontro com o outro, eu preciso criar contexto para que esses afetamentos sejam permitidos, para que as pessoas possam falar dos seus afetos. É muito curioso para mim, é desafiante para mim, quando eu esbarro com os alunos que dizem, eu não quero me trazer, não, eu não acho que eu tenha que fazer um curso, que eu tenho que me contar. Quando eu convido para um workshop e a pessoa não quer participar desse workshop porque ela porque tem uma diferença entre não estou pronto agora, não estou pronto agora, estou vivendo um momento de crise e não vou me mostrar. Eu já tive mais, Marcelo também, né? Nós juntos. Alguns alunos que interromperam o curso porque não estavam prontos para ir para os workshops, ou que não estavam prontos para viver a supervisão em grupo, porque tem essa coisa aqui do certo e do errado, do julgamento. O grande desafio para mim é criar contexto de vínculo que suporte as dores, as delícias, os medos, né? E a gente construir um caminho onde a ideia do julgamento vá para um lugar mais próximo do que a gestalterapia traz, que é um lugar de uma compreensão de autorregulação, de boa forma, de entender que os processos de construção dos colegas de turma são processos de pessoas que estão vivendo isso e que o seu processo também é um desses. É muito interessante olhar o quanto a gente pode aproveitar nas turmas a dificuldade que surge quando eu acompanho um colega que não faz tão bonito quanto eu, ou quanto eu acho que ele deveria fazer. Como é que eu tolero o jeito dele estar no curso? Como é que eu tolero a dificuldade dele compreender um conteúdo? Como é que eu suporto ele bater em pontos cegos de determinados conteúdos? Como eu conto para ele que eu estou num outro lugar?
No nosso processo, no IGT, né, e no meu processo, a gente aproveita, tenta, na verdade, tenta aproveitar todas as oportunidades do curso para isso. Porque esse ser gestalterapeuta não é na hora que eu entro para atender meu paciente. É o tempo todo. É como eu estou no curso, quanto eu suporto estar de câmera aberta a aula inteira, o quanto eu estou desde o início da aula, o quanto eu fico até o final da aula, o quanto eu me faço presente quando eu não gosto de alguma coisa que está acontecendo, ou quando eu gosto, o quanto isso conta do vínculo que eu consigo construir. E se eu não consigo, o que eu posso fazer para lidar com isso? A gente tem aí as reações às aulas, né, que as pessoas fazem, mas a gente tem muito uma provocação do espaço para ser trazido no grupo. A gente ainda vive uma cultura, que o livro do Marcelo traz, do individualismo. Eu vou fazer sozinho, eu vou procurar só o coordenador, eu não vou trazer aqui na minha relação. A tentativa de ter turmas de no máximo 16 alunos, e com isso, turmas de 8 supervisionandos, né? Quando a gente está fazendo a supervisão, é uma tentativa de construir uma intimidade maior para que isso possa acontecer. Está disponível quando isso não funciona, também é uma forma. Mas eu acho que quando eu falei lá dos desafios do tema da palestra, tem a ver com como como ser suporte, porque eu acho que tem uma coisa assim de acreditar. Quando eu comecei minha formação com a Terezinha, tinha uma coisa de acreditar nela. É assim, era difícil, mas vou acreditar. Tinha uma coisa até de ter. Eu comecei meu caminho com a gestalterapia. Marcelo já tinha um pedaço de trilha na Gestalt, né? E algo que era um pouco de ouvido que ele falava e de alguns colegas. Então tinha uma coisa de eu depositar essa fé em alguém até que essa fé pudesse estar incorporada. Eu acho que o grande desafio para mim é como ser esse suporte sem ser odiada, porque eu levo as pessoas para o lugar do desconforto, né? É o lugar onde eu conto do que eu estou vendo. A minha forma de estar com o outro é buscar contemplar o que está acontecendo, descrevendo o que eu vejo. E é sempre o que eu vejo, não necessariamente a verdade. Mas eu faço isso do meu jeito, que às vezes pode ser um jeito bem positivo. Então, é um desafio. É algo que eu venho olhando aí, né? Venho vendo e convidando, assim como eu estou curiosa sobre mim, o meu convite vai na direção de que os gestalterapeutas fiquem curiosos sobre eles mesmos, né? E sobre o outro, porque às vezes tem aí uma. Quando eu conversava com o Marcelo e com o Godoni, eu contei, né, que há um tempo atrás eu dei uma palestra e uma pessoa no final da palestra me procurou e disse assim: Nossa, vocês falam umas coisas tão legais. Foi até uma palestra que eu dei junto com o Marcelo. Umas coisas legais. E eu vim para a sala de vocês meio a contragosto, porque não tinha vaga nas outras, né? Eu vim para cá. Vocês são legais, e as pessoas tinham falado tão mal de vocês, e aí eu vim com má vontade, né? E aí eu virei e falei, e aí? Eu gostei, vocês falam umas coisas legais. Aí eu disse, olha, então, eu acho que o grande barato dessa experiência, independente do que eu falei, foi você ter se disposto a ficar curiosa, porque é sobre isso o nosso trabalho. Cada um vai ter uma visão, vai ter uma percepção ao longo do tempo de algo que está presente, de um lugar. Ficar curioso sobre os diferentes lugares é muito difícil, porque o nosso movimento é organizar a prateleira rápido, né? Eu acho que era isso que eu queria provocar. Assim, não sei como é que está chegando aí, não sei como é que vocês estão, não sei se como é que está chegando lá para o pessoal do YouTube. Bom, eu fui provocada. Eu aqui fiquei aqui, ó. Tchu, tchu, tchu. Né? Não sei, o pessoal do YouTube tem um pessoal que falou que. Ah, tem uma Thaís Ferreira que falou que tá lindo e que tá com saudade, Márcia. Ai, meu Thaís Deus. A Ferreira. Thaís. Thaís Ferreira de Araújo. Uhum, lá do Não Sul. sei.
Que ela mora no sul, vamos ver se ela responde, se é a Thaís. É, Thaís. Thaís, responde aí se você tá aí. Se você estiver É a aí, Thaís que escreveu um responde aí. livro, acho que pode ser essa. Não Mas sei. tudo bem, segue Ela aí, não disse. É. ver se ela Gilmara confirma. disse que também disse que estava acompanhando, que está Uhum, adorando saber um pouco uhum, mais da história e percurso. É, o uhum, Permino confirmou a turma 2. Ele era da uhum, uhum, turma uhum, 2. É, o Neresvaldo, ele é psicólogo de Brasília, né? Diz que uhum, é por isso que ele ama a gestoterapia. Parabéns. É, ele disse que particularmente está amando. A Thaís ainda uhum, não respondeu se é uhum. ela mesma. Ah, ela disse que claro que sou eu. Muito bom, muito bom. Eu fiz o prefácio do livro dela, muito lindo, muito lindo. Ah, Só que ele não que está aqui legal. pertinho. Eu lembro de um título, mas depois ficou outro título. Manda ela. Thaís, escreve o título do seu livro aí, que ele é muito bom. Ele conta um pouco da trajetória dela com a maternidade, com a profissão, muito legal. Mas segue outros É, desafios. sim, sim. É, aqui bateu em mim assim, né? Como você falou, tá refletindo, né? Que reflete muito sobre também você, né? E como professora e, né, supervisora. Eu tive o privilégio de ter você como supervisora por um tempo Verdade, só, né? Foi pouco verdade. tempo, porque eu não fiz o curso, né, de especialização com você, que foi o de recursos virtuais, mas Eu aí na cobri a época licença da. maternidade da Carol, foi isso. Isso, Sexta de manhã. isso. Aham. E a sua supervisão me provocou bastante também, Márcia. Você me odiou Já. bastante, Carol, ou não? Hã? Muita gente. Não, não. Não. Eu me questionei. Uhum, uhum, Me fez me questionar. E foi uhum, bom, assim, porque uhum, me tirou da zona de conforto, né? E eu acho que é isso. Mexe com a gente em vários lugares e se a gente deixar, a gente fica nessa zona de conforto por muito tempo, né? Você disse sobre a hierarquia, né? E ficou por um tempo assim, naquele aspecto de hierarquia de professor. E se a uhum, gente se deixar levar, se a gente não deixar, se a gente não se permitir escutar o outro, escutar outras perspectivas, a gente fica ali na zona de conforto e tá ali, segue, né? E um dos meus desafios que eu vejo, assim, a Ana Carolina, desculpa, cortei porque a Ana Carolina também está aqui, né, uhum, assistindo a gente. uhum. Ai, legal. Mas um dos meus, te ouvindo, né, eu fiquei pensando, refletindo um pouco de mim, assim, na clínica. E um dos meus desafios, assim, como gestalterapeuta, é muito sobre o controle, né? Aquele questão de querer ajudar o cliente a passar por aquilo, a encontrar a resposta. E eu sou muito controladora. Então, estar nesse lugar de acompanhar, de estar com ele, né, de estar com o cliente, não tentando empurrar o Uhum, cliente, é um desafio que eu mexe comigo praticamente todos os dias. Eu tenho que estar ali, opa, não, se controla um pouco, porque é forte, né? A gente faz parte também da gente. E um dos nossos instrumentos é a gente. O nosso uhum, instrumento, na verdade, na clínica somos nós, né? Então, eu acho que a sua fala mexeu bastante também, como a supervisão comigo, assim. uhum. Me provocou. E Ai, que Larissa, tem legal. alguma coisa? Oi, pronto, abri o microfone. Oi, pessoal. Ah, Dei uma boa noite aqui no chat, que eu entrei um pouquinho atrasada, Uhum, mas eu estava te ouvindo, Márcia, e aí dá aquelas inquietações. São boas inquietações, né? Mas é uma coisa meio de eu me ajeitar aqui na cadeira, né? uhum, Inclusive, assim, eu sou a pessoa que faço academia escutando podcast teórico, sabe? uhum, 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 a Eu gente está assim. aproveito dessas, como não. Enfim, eu me organizo de uma maneira que às vezes não sento, né? Fico aqui mais concentrado, não vou aproveitar a oportunidade que eu estou lá na ergométrica e vou escutar o podcast, né? Mas assim, para além disso, né? E a Márcia é minha supervisora, toda vez, né? Que eu vou entrar na supervisão, né? Aliás, nas últimas vezes, né?
me vem sempre aquela luzinha, né? O que que hoje eu vou aprender de mim aqui na supervisão que eu ainda não sei, sabe? Uhum. Porque é bem isso, né? A gente começa a dificuldade que a gente encontra ali na clínica, no atendimento, é algo meu que eu não sei, né? E é ali que a dificuldade se manifesta, e quando eu vou compartilhando, volta sempre para mim, peraí, o que que eu não estou percebendo em mim, né? E que está se refletindo nessa dificuldade no atendimento. Então, tem essa inquietação constante que eu acho que né, que a Gestalt terapia nos leva, né? Que eu acho que é uma boa inquietação, sabe? Porque tem sempre, ao mesmo tempo, tem sempre oportunidades, né? A gente não dá para ter o lugar do término, né? Do acabado, sabe? Acho que tem uma magia aí. Eu acho bem interessante, né? E te escutando também, fico imaginando que é de fato muito desafiante, né? Você pensando em ser uma formadora, né? Você ao mesmo tempo propiciar que as pessoas se formem, né? Irem tomando formas diversas ali durante o curso, e não sei se é conciliando, né? Eu acho que harmonizando as diferenças, né? Porque isso vai de A a Z, né? Como é que tem que ter de fato uma humildade, sabe, Márcia, no seu lugar de formadora, né? Para não perder a curiosidade pelo muito diferente, né? De ouvir o que é muito diferente. O que que eu posso tirar desse muito diferente, sabe? Então foram esses as falas, né? E os pensamentos que vieram e a inquietação aqui, né? Foi isso. Você Tem, quer falar, Marcelo? Ou vai, Carol, pode falar. Pode Não, eu ia falar. falar que ouvindo, né, Larissa, ser formadora é diferente de só passar conteúdo, sabe? Você está formando É gestalt-terapeutas, outra, então é outra. não é ali só professora, né? Sou professora formando gestalt-terapeutas e isso é um desafio que fiquei agora ouvindo a Larissa e falei, nossa, realmente até me assusta, assim, que como deve ser para vocês, né, Marcelo também. É, porque isso é muito disruptivo, né? Você trabalhar nesse Uhum. mundo. Tem uma coisa, a gente estava discutindo no encontro de formadores que a gente tem às terças de tarde, e a gente estava falando do artesanal que é o nosso trabalho, e do quanto isso gera uma mobilização. À medida que eu escolho ter turmas pequenas, eu provoco nos alunos algo de se aproximar deles e dividir com o grupo, eu também, com isso, tenho uma responsabilidade grande no acompanhá-los. E esse lugar do passarinho, né, da imagem do passarinho, a gente precisa tomar uma vereda estreita, sabe? Porque eu provoco, tenho uma responsabilidade, mas o outro também tem uma responsabilidade de me contar onde ele está. Esse eu acho que é o grande, para mim, Márcia, com as minhas características, um dos grandes desafios é também contar para o outro da responsabilidade dele me dizer o que ele precisa na relação comigo. Se eu ocupo um lugar hierárquico, ele vai esperar o tempo todo que eu adivinhe e que eu não erre. Eu sempre brincava com uma coisa assim, alguém dizia assim, você é o máximo, né? Eu acho até que... Outro dia eu estava pensando quem era o autor dessa imagem, que eu não consigo lembrar. Não sei se era a Terezinha que falava isso, mas eu fiz algumas adaptações para isso, e eu digo assim, as pessoas começam a quase endeusar, né? Meu terapeuta é maravilhoso. Minha formadora é o máximo. Aí coloca-se uma imagem, tipo imagem de santo, lá em cima no altar. Aí eu brinco, pelo amor de Deus, não me bota lá em cima, porque a hora que eu cair, e eu vou cair, vai despedaçar de um jeito que, se a nossa relação não tiver suporte, a gente não vai conseguir reorganizar o mosaico. Então, vamos indo junto, porque não sou Deus, precisamos construir que é essa relação mais horizontal. Horizontal. Eu sempre erro vertical e horizontal. Então, esse lugar de construir esse espaço, olhando para os afetamentos, cuidando das velocidades, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Em 2025, né, pós-pandemia, o mundo deu uma freada e eu estou olhando muito para isso. Assim, o que é isso que eu quero no meu lugar
com tantas pessoas, como é que eu acompanho? Porque aí eu sei, se você, quando você falou o Petrônio, o Permínio, eu falei, olha, a turma 2, ele estava lá na foto. Petrônio, da turma, eita, 24 não, da turma, que turma era o Petrônio, mas 29, acho que 29. Eu vou saber quem são as pessoas. Posso não saber exatamente a turma agora, mas eu sei direitinho quem são as pessoas. Eu vou saber. Até às vezes o pessoal vira e fala, não, porque fulano falou que fez formação com você. Eu falo, não fez não. Não, você não vai lembrar. Eu falei, eu sei, mas não fez não. Essa pessoa que você está falando não fez não. Ela começou o curso, parou no segundo módulo. Aí o povo fica bravo comigo. Porque eu me lembro das pessoas. Porque eu me ocupo das pessoas. Porque eu sei quem chega atrasado, quem chega na hora, quem fala, quem me enrola com o relatório, né? Quem me enrola. Eu sei, porque é algo que eu fui sensibilizando para isso, sabe? Só que isso dá trabalho. Não dá para fazer isso em massa. Não desse jeito que eu faço. Então, esse também é um desafio. No mundo que quer que a gente faça, forme em massa, né? Eu, esse tipo de trabalho não dá, porque eu não dou conta. Então, esse é um outro desafio, né? Como me ajustar nesse caminho. Não sei, Marcelo, quer falar? Você tá... Eu acho que Não, você quer assim, falar. quando você estava falando, né, uma situação que ficou muito forte para mim, quando você estava falando da dificuldade de uma pessoa aceitar as diferenças do outro, né? E dentro do modelo de formação que a gente constituiu, que a gente construiu, tem um atendimento de família, e no atendimento de família o atendimento é feito em equipe, então tem dois terapeutas que ficam no campo, e o restante da equipe fica assistindo como equipe reflexiva. A gente tem uma pré-sessão e uma pós-sessão, né? E, assim, como muitas vezes não é simples ajudar as pessoas a lidarem com as diferenças mesmo, né? Assim, porque esse movimento em que as pessoas se veem atendendo e podem trocar, isso é muito rico, é muito interessante, é muito produtivo, mas traz esse desafio do lidar com a diferença de uma forma respeitosa, de uma forma cuidadosa, assim, de uma certa forma, como a gente está treinando terapeutas há muito tempo, assim, eu acho que tanto eu quanto você fomos aprendendo a lidar com as diferenças, né? A ver pessoas que funcionam de uma forma muito diferente da minha, por exemplo, mas que tem uma lógica, que tem uma beleza, que tem uma, uma coerência própria, assim, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que tendo a acompanhar muito, tendo a ir junto, né? Tem pessoas que têm uma postura muito mais assertiva, muito mais de meio que fazer pelo outro de uma forma muito marcante. Óbvio que isso tem limite, óbvio que isso que a pessoa precisa aprender a lidar dessa forma de uma maneira coerente com a gestáltica, né? Assim, mas isso é um processo. Se a pessoa está no curso, ela está aprendendo a lidar, aprendendo a desenvolver o seu estilo. E se a pessoa tem esse jeito mais interventivo, essa pessoa vai tender a exagerar nesse jeito, vai tender a pisar nas cascas de banana dentro desse jeito, dentro desse estilo. Mas é fundamental ajudar essa pessoa a se construir sem jogar fora quem ela é, né? Sem jogar fora os recursos que ela tem para lidar dessa maneira. Então isso é um desafio mesmo e não é simples, sabe? E assim, de uma certa forma, por exemplo, falando de mim, né? Como eu estou acostumado a acompanhar pessoas, nesse processo de construção como terapeuta, eu já estou acostumado a ver pessoas que funcionam de uma forma muito diferente da minha e que vão conseguir se construir como terapeuta dentro dessa forma. Mas quem está chegando assim do alto, quando a Márcia, quando você começou a falar, você falou da tua arrogância lá no Uhum, início, né? uhum, Então quem está nessa assim com as teorias todas muito, não tem que ser dessa forma, não pode ser dessa outra, isso é tenso, né? Assim, isso gera uma tensão em alguns momentos. E aí a gente tem que ficar meio que botando uma almofadinha entre os alunos ali
ajudar a que a gente consiga viver essa construção, né? Me remeteu muito a esse momento, que eu acho um momento riquíssimo. Para mim, é um dos momentos mais interessantes desse processo de construção como gestalterapeuta que a gente busca facilitar com que as pessoas vivam. O atendimento de família, para mim, assim, é onde a gente consegue trocar, assim, dentro de um contexto de muita andando num solo sagrado, né, que é o atendimento de uma família, que é lidar com a vida e com a história, com as relações de uma família, estando numa família de terapeutas, estando num grupo de terapeutas e podendo viver esse encontro e trocar sobre ele. Então, para mim, esse momento é um momento muito, muito importante, mas que passa por desafios, assim, sabe? Né? Não sei, isso que me veio. Não sei se te ajuda É, aí. não, eu acho interessante, né? Porque é, contando um pouco, pelo menos assim, por exemplo, para o Permínio, que vai viver uma outra época. Hoje as equipes de família, elas são uma família formada por pessoas de famílias diferentes. O que significa isso? A gente atende uma família e os psicólogos que coordenam esse atendimento, eles são das diferentes turmas que estão em andamento no Instituto. Então, a gente tem pessoas. Antigamente, a equipe era formada bem dentro da intimidade só da turma. Né? Eram as pessoas que eram daquele grupo, a gente até conseguia fazer um grupo comigo, um grupo com o Marcelo, mas eram pessoas mais próximazinhas, né? Agora, a equipe é formada por gente que não necessariamente se encontra toda semana, né? Se encontram de 15 em 15 dias. Então, a gente tem mais um trabalho aí, né? Que é lidar com mais essa diferença, com menos tem menos tempo até de criar essa intimidade mesmo. E é muito interessante, né? Até mesmo as tuas equipes, né, Marcela, a sua e a da Carol e da Fernanda, vocês já também juntam pessoas do curso de recursos virtuais. Não cheguei nesse nível ainda de evolução, falta de controle, né? Então, eu ainda preciso estar com os alunos todos que eu conheço, que eu encontro de outro lugar, né? Para eu manejar isso de uma maneira que eu ainda dou conta. E aí estamos lá nos nossos desafios das possibilidades de cada um. E eu acho que isso que você trouxe é bem interessante, né? Confiar no processo. Quando eu explico para os alunos o que eles vão fazer, alguns dizem, não vou não, não vou não, não vou, não tenho coragem. E a gente foi criando uma metodologia onde as pessoas ingressam nessa equipe, num primeiro momento, como mais observadores, e aos pouquinhos elas vão, então, entendendo o processo. De novo, elas precisam ter fé na gente. Quando o caos acontece, porque tem dias que o caos acontece, seja porque a família provoca coisas, seja porque os psicólogos têm suas dificuldades, é esse lugar, né, de aproveitar a experiência, cuidando das almofadinhas, mas não, Marcelo, eu acho que você, assim como eu, não abafando os conflitos, mas lidando com eles, né, para que isso sirva como mais uma oportunidade de desenvolvimento. Acho que foi legal você lembrar, sem dúvida, o atendimento de família ele é bem mobilizador, não que os outros não sejam, principalmente quando a gente fala de supervisão. Acho que o Permínio e a Kátia botaram um negócio, fala um pouco mais do acompanhar, no mundo que está buscando coisas prontas, vide o crescimento da TCC. Isso que eu ia falar. E a Carol está rindo, agora eu não sei do que, porque eu sei do que a gente falou para ela estar rindo, porque eu já perdi a hora que ela botou. Mas quando eu penso nessa coisa de acompanhar, Permínio, eu acho que a gente precisa viver esse lugar no próprio curso, de criar contextos para que a gente viva no curso esse acompanhar as transformações. Porque na clínica, quando a gente recebe os clientes, e a gente pode ser chamado muito rapidamente para um lugar de solucionador. Eu tenho brincado muito com as pessoas que eu sou psicóloga, eu não sou assistente social, não sou advogada, não sou médica, porque alguns psicólogos têm entrado um pouco nessa direção de dar conta de tudo.
E eu falo, olha, o que a gente pode fazer de diferente é acompanhar, é estar do lado. É isso que é um saber nosso, né? E sim, no mundo que espera que o meu fazer clínico seja um transformador do outro a partir de mim e não junto com o outro, é um desafio. Não sei se eu respondi à provocação dele, mas foi isso que me deu vontade de compartilhar. Eu gostei. Não sei se Você ele. gostou, gente? Foi bom? Eu gostei, Então, gostei. eu estou Não sei preocupada com o se. horário, porque está quase perto de 9 Sim, horas, e hoje a gente vai descobrir quem matou a Odete Roitman. Eu não quem posso matou Death Rochman? atrapalhar a Sim, Globo com sim. todo esse movimento, então, Com toda mas essa, enfim, né, publicidade. O se não marketing tiver, do eu não, Death Rochman. exatamente. Eu não sei se tem alguma pergunta do pessoal, eu acho que não, olhando aqui, Não, não, mas não. não Só sei se a teve gente essa pode ir mesma do fechando. Permínio, né? Termina. Desculpa. É, só teve essa mesmo. E, Uhum. né, e as pessoas. Ah, ele falou que respondeu. Graças a Deus. Depois a Carol me conta do que ela estava rindo. Ah, porque também fiquei curiosa. Eu acho que ela estava rindo, eu acho, da história das misturas das turmas, quando você estava falando que. Que eu não estou preparada para esse momento. Continuo não preparada, mas tudo bem. Hum, bom, eu acho que, né, vocês estão escutando? Tá tudo dominado. Meu Tem os querido, cachorros daí, os cachorros daqui, tá tudo bem. é. Márcia, assim, eu adorei. Não sei se a gente. Ah, a Carol falou que isso, era isso mesmo. Uhum, uhum, Márcia, ela conseguiu identificar o que que era. Eu acho que a gente não tem mais perguntas, realmente, né? Eu adorei a sua participação, realmente, já, como eu falei, né? Me fez provocações aqui, como na supervisão você me fez. uhum. Eu acho que é muito bom sempre estar te ouvindo vocês, né? Que eu sempre aprendo um pouco, né? Um pouco mais, sempre, sempre. E é isso que eu quero, assim. Acho que a gente está sempre aprendendo, né? Você falou isso, né? Você começou como uma psicóloga, né? Que achava que sabia tudo. E a gente tem essa tendência mesmo. Só que a gente tem que botar o pé no chão e falar, não, a gente está sempre aprendendo e temos sempre que aprender um pouco mais, né? Então, eu te agradeço muito a participação, a sua fala, gostei muito e por essa provocação também em mim. Eu acho E que a gente aquele, vai reverberar isso lá no Congresso, né? Acho que vai ser ai, mais sim, o coisas congresso para ele. sempre. Tá chegando, gente. Vamos embora. Isso aí, o congresso sempre faz Semana que vem a mexer. gente vai. Já é semana que vem, né? Semana que vem vamos estar Sim, bombando. sexta-feira que Aí, vem. Então, show. para todo mundo que está assistindo, o congresso começa sexta-feira que vem. Deixa eu só conferir o horário, 6 horas. Então, a atividade de abertura na sexta-feira começa às 6. Para quem está inscrito já aí. Para quem ainda não se inscreveu, corre, que ainda dá tempo. Porque Uhum, realmente está muito legal o congresso, com vários convidados bem diferentes, né? Porque esse congresso é multidisciplinar, então temos pessoas de várias áreas, não só gestalt terapeutas, e o que é a cereja do bolo desse congresso. E se a gente ficou assim hoje, né? No dia do congresso, então, o congresso sempre traz uhum, mobilizações, não tem jeito. uhum. Então eu espero todo mundo lá, sexta, sábado e domingo. Estaremos no congresso. Sim, hoje o congresso está pago, tá lá no site do IGT, tá? Eu até pensei, né, Marcelo, em fazer um cupom de desconto essa semana para a gente liberar aí, quem sabe. Acompanhe no Instagram do IGT, que a gente vai soltar lá, né? Porque ainda para quem ainda não conseguiu se inscrever. Mas é isso. Eu agradeço novamente, Eu que Marcelo. agradeço a oportunidade. Sexta-feira a gente começa a mesa de abertura com vocês
às 6, né? De 6, 6 às sim. 7, com E a primeira Caroline, mesa. Larissa e Marcelo. Depois a Isso. primeira mesa vai ser às 7 da noite, Gestalt Terapia, Tecnologia e Interações Humanas. E Ah, aí, tá ótimo. vamos embora, Uhum. pessoas, vamos lá. Estou olhando aqui Sim, a programação no site, né? Pelo que eu estou vendo, isso, sim, né? Depois, sim. Vai ter o não sei se eu estou workshop indo que nos lugares você certos. também, né, Márcia? Vai ter Mas um eu estou sem workshop os também. horários. É porque aí ainda não está aqui no. É, sim, sim. O workshop é no sábado, 1h30. Então, Uhum. né, eu vou te mandar também. A gente vai atualizar. No Deixa eu Instagram vai atualizar no sair. site, que aí fiquem de olho no site e no Sim, Instagram. sim, isso. No Instagram É vai sair isso. toda a programação agora e no site Maravilha. já Uhum. é, já até era para estar, mas já vai estar. Amanhã deve Ó, a estar tudo Carol ok. falou que também está lá com a reunião da mesa dela bombando, vai ser um sucesso. Sim, Estaremos lá. Carol tá na mesa 4, que vai ser no domingo às 9 horas, né? Uhum. Corpo, autoconsciência em tempos de alta velocidade. Vai estar Ana Carolina Bianchi, Caio Correia e Marília Toscano. Também Show de bem, bola. bem legal. Bom, é isso. Marcelo? Ok. Eu estava aqui procurando o link do certificado, né, do certificado da palestra. Assim, é isso. Então, todos estão convidados para o congresso. Está bem legal. Acho que vai fluir de uma forma bem interessante, como tem fluído, né? Assim, os congressos têm funcionado de uma forma muito, muito rica, muito gostosa de viver. E esse, com certeza, não vai ser diferente. Como a Carol falou, esse tem essa característica de ter pessoas de áreas diferentes. Normalmente nas mesas a gente está, a maioria das mesas, né? A gente está colocando gestalterapeutas, pessoas de outras áreas para estarem falando sobre os temas. São temas muito coerentes com a atualidade, com o momento que a gente está vivendo. E é isso. Então, assim, queria agradecer a presença de todos, agradecer você, Carol, Larissa já precisou sair, né? E também a Uhum. Márcia por ter dado a palestra de encerramento das atividades de pré-congresso. Agora é congresso mesmo. Agora é a Vera. Fechamos com, fechamos com chave de ouro. Isso aí. Márcia Sim. quer fazer alguma fala final? Acho que agradecer a oportunidade, eu acho que o espaço de partilhar e assim, por mais que um espaço que eu fiquei à vontade para partilhar de onde eu estou, acho que tem a ver com o momento também. É isso, e acho que o congresso vai ser bacana, viver o pré-congresso para dar essa cutucada aí semana que vem. Tá bom? Acho que fechamos por aqui. Por mim, Sim, tá de boa. agradeço a todos que estão no YouTube assistindo a gente, esperando a Odete Roitman, Vamos quem lá, que eu preciso matou saber, gente. o Agora eu estou assassino. acompanhando loucamente. Sim. Tá bom? Obrigada a todos, gente. Gente, Boa então boa noite. Tchau, noite. tchau. Obrigado a todos. Tchau, Eu tchau. não botei a gente aqui para estar aparecendo todo mundo junto. Vou botar de novo. Agora estamos todos aqui. Gente, obrigado a todos. Tchau, Até tchau.